Começando Mundo Corporativo, o fator humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Olá, queridos ouvintes, sou Walter Serer e estou com vocês mais uma vez. Como alguns já sabem, sou administrador de empresas com vários cursos de especialização no Brasil e no exterior. Em cerca de 40 anos de vida executiva, atuei como CFO e CEO de grandes organizações. E agora, no presente, atuo como coach mentor de executivos. O meu grande diferencial nessa atividade é a extensa vivência no mundo corporativo, aliada à sólida formação, complementada por estudos comportamentais no universo dos negócios. Já disse aqui também em conversas passadas que o objetivo de nossas conversas será o de navegar pelo universo humano das organizações, trazendo temas que auxiliem pessoas a conviver e sobreviver e também crescer no universo corporativo. E este é o tema de hoje. O tema de hoje nós vamos falar o seguinte, que o mundo corporativo é uma selva. Isso mesmo, o mundo corporativo é uma selva. E eu digo isso não no sentido pejorativo ou como críticas à forma como as organizações atuam no mundo capitalista, que é cada vez mais globalizado. Tá? A associação do mundo corporativo à selva é interessante e nos oferece várias lições de adaptação e sobrevivência. Na natureza selvagem, a sobrevivência é uma questão de instinto, de estratégia, de força e de desempenho. Isso acontece no mundo corporativo também. Para se dar bem nesse mundo corporativo é preciso saber conviver com a fauna. É preciso se adaptar. Né? Tem aquela célebre frase que diz que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele que se adapta ao meio e às mudanças. Né? Isso é pura verdade. Se nós buscarmos um exemplo de como o mundo animal pode nos ensinar, eu recentemente assisti um documentário na TV, acho que foi no Animal Planet ou National Geographic, não me lembro bem, um vídeo inclusive filmado aqui no Brasil, que era de uma onça faminta, ali no Pantanal, rodeando, e o alvo dela para saciar a fome, era um crocodilo que estava na água. Né? Mas a onça, muito sabida, era ciente do fato de que se ela pulasse na água para apanhar esse crocodilo, ela certamente viraria a refeição do crocodilo. Né? Então o que ela fez? Ela ficou horas e horas ali rodeando as margens e não entrou na água, não colocou sequer a pata na água. Até que, finalmente, o crocodilo, numa pequena distração, chegou pertinho da margem. Então essa onça foi lá e abocanhou o crocodilo, que serviu de alimento para ela. Né? Então são lições como esta, e temos várias por aí no mundo animal, que se forem bem assimiladas por aqueles que transitam no mundo corporativo, teriam a sua vida muito, muito facilitada para sobreviver nesse universo, né? E a vida seria mais fácil. Como eu disse a vocês, a minha ligação com o mundo corporativo, com o universo de corporações, é bastante longo, e eu vivi todas as coisas que poderia ter vivido nesse universo. Vivi muitas coisas boas, tive muito sucesso, mas também tive dores e aprendi muito com essas dores e com esses, às vezes, comportamentos inadequados também. Eu vou contar um pouquinho algumas coisas para vocês. Lá atrás,
quando eu iniciei a minha carreira como trainee na General Electric, qual era o critério de admissão? E qual era o critério que estava à frente de todos na base para promoções dentro da empresa? Bom, primeiro, o critério maior, pasmem, hoje isso não existe mais, mas o critério maior era o quociente de inteligência, que era medido através de alguns testes padrão, né? Então, pessoas que tinham QI, a admissão como trainee era restrita a estudantes de último ano de excelentes escolas e que tinham um QI elevado, 120, 130 e daí para mais, né? E o RH, os recursos humanos das empresas, na época, tinha um registro apurado de todos os candidatos e isso era um critério utilizado para o desenvolvimento de carreira e para encaminhar os profissionais para treinamento externo, inclusive no exterior, né? Essa era a norma de quase todas as empresas. As empresas agiam assim. Então, os critérios eram classe social, as escolas frequentou, normalmente escolas de elite, e quociente de inteligência. O que a gente pode dizer disso? O que a gente pode dizer disso é o seguinte, que muitas empresas estavam repletas de gênios, né? Só que muitos desses gênios eram verdadeiros idiotas na arte de se relacionar com pessoas. Isso causava problemas enormes, porque tínhamos pessoas extremamente competentes, com alto grau de competência, de inteligência, mas que eram verdadeiros elefantes em loja de cristal. Não tinham a menor noção do que era um relacionamento saudável dentro de um ambiente corporativo, como era se relacionar com pessoas, né? Também, um outro exemplo, lembro-me muito bem da minha primeira aula na matéria de Teoria Geral da Administração, quando fiz o meu MBA. E nessa primeira aula, o professor perguntou aos alunos o que eles entendiam que seria o principal fator de sucesso numa carreira executiva. O perfil dos alunos de um MBA, como acho que até hoje, na sua grande maioria eram engenheiros, administradores e economistas, né? Mas isso foi uma discussão bastante acirrada. Todos os alunos começaram a discorrer e a enumerar os conhecimentos técnicos que os profissionais deveriam ter para ascender ao topo da pirâmide das empresas e para ter uma carreira de sucesso. O debate foi extremamente acirrado, extremamente interessante também, porém sem que se chegasse a conclusão alguma. Bom, então, depois de 1h30 de discussão e de conversas, o professor simplesmente termina a aula dizendo assim: vocês estão todos errados. A formação e o conhecimento são uma obrigação. O que determina o sucesso e a ascensão na carreira é a forma como vocês irão se relacionar com os stakeholders. O que são os stakeholders? São as pessoas ao redor de vocês. São seus superiores, são seus pares, são seus subordinados, são seus clientes, são seus fornecedores, prestadores de serviço e etc. Então, este era o universo, esta era a forma como se trabalhava ainda nos anos 70, 80, e quando a pessoa entendia que bastava ela ter uma boa formação, ter um bom curso, ter um MBA, um pós-graduação, um curso no exterior, que o futuro dela estaria garantido. E ela caía de paraquedas numa empresa, e as empresas contratavam com base nesses requisitos, né? Isso começou a mudar. Isso começou a mudar nos anos 90, com a introdução da inteligência emocional do Daniel Goleman. E esse conceito mudou radicalmente os critérios que as empresas adotam na busca de colaboradores e na
na forma como esses colaboradores podem ascender a cargos de comando nessas empresas. Né? Bom, mas aí vocês me perguntam, qual é o perfil ideal desse candidato? É simplesmente a pessoa que se relaciona bem? É a pessoa que tem um bom relacionamento, que transita legal? Sim, também, eu diria também. A gente pode definir, isso é um tema muito conhecido, fala-se muito disso, é um tema muito em moda. Fala-se muito hoje em soft skills, né? Mas vamos dizer o seguinte, competências essenciais, quer dizer, ou qualificações essenciais que todo profissional deve ter. Em primeiro lugar, ele deve ter as competências. Ele deve ter aquilo que a gente chama dos hard skills, que é aquilo que eu falei lá atrás, é a formação, a educação, o conhecimento técnico, a experiência. Né? Isso se aprende na escola, isso se aprende na formação. Também o quociente de inteligência é importante. Então, essas são as competências que a pessoa tem. Agora, simplesmente competências não são suficientes para garantir uma carreira de sucesso. Uma carreira de sucesso ela é garantida, primeiro, pelas competências, como eu disse, pelos hard skills, que na minha visão é o alicerce de uma carreira, ela começa por aí, é isso que sustenta a carreira, e pelas habilidades, que é aquilo que nós chamamos de soft skills, que fundamentalmente são as habilidades de relacionamento. Quais são essas habilidades de relacionamento? É a comunicação, a arte de negociar, é a empatia, é a disposição para ensinar, para aprender, e outras mais. Em eventos subsequentes nós falaremos sobre algumas delas que são bastante interessantes e o tema é bastante vasto. Né? Então, essa junção de competências que são basicamente o alicerce de uma carreira, com os soft skills, que são as habilidades, é que fazem com que o profissional possa progredir e possa desempenhar bem as suas funções. Isso é mais ou menos, a gente aprende isso a partir da cultura oriental, com o conceito do yin e do yang, né? onde os opostos se complementam. E aqui também, aqui a competência ela é complementada pela habilidade de relacionamento com pessoas. Né? O que eu poderia acrescentar a esse conceito? Que nos escalões inferiores e também no início de todas as carreiras, as competências assumem um papel importante. Como eu disse anteriormente, é a fundação, é a base. No entanto, à medida que a pessoa sobe na hierarquia, nos níveis superiores, as habilidades é que são preponderantes. E um dado bastante interessante quando nós falamos sobre o tema hard skill, soft skill, como isso funciona, como isso ajuda o profissional, a professora Betânia Tanuri fez uma pesquisa bastante vasta com executivos, aquilo que nós chamamos de C-level, para saber como é que os nossos executivos brasileiros, eles se comportam, como é que eles têm essas duas habilidades, eu repito, na sabedoria oriental do Yin e do Yang, que são as que se complementam. Né? Então ela fez uma pesquisa extensa, então ela chegou a conclusões que são assustadoras. Né? Em primeiro lugar, notem bem, apenas 7% do universo das pessoas pesquisadas tinha essas duas qualificações, hard skills e soft skills. Esses eram executivos de muito sucesso e que carreira muito rápida, crescimento acelerado e que realmente entregavam resultados queridos por todos na organização. Aí nós tínhamos aqueles que tinham apenas a competência, apenas o hard skill, apenas a boa formação, a boa faculdade, a experiência,
Esses eram 68%. Então, esses eram aqueles caras que tiveram uma carreira brilhante, por exemplo, como diretor industrial, como diretor de marketing, como diretor financeiro, isso, aquilo outro, onde a competência era muito importante. De repente foram promovidos a uma posição de presidente, de CEO, de sei lá o quê, mas agiam como as pessoas que não tinham visão de todo, não se relacionavam, criadores de conflito, o que colocava a carreira deles sempre em risco, né? E vocês vão me falar, puxa vida, 7% mais 68%, não dá os 100%, né? Bom, aí tem alguns ali que tinham apenas soft skills, né, que era mais ou menos 15%. Aqueles que têm apenas o soft skill, aquele apenas que se relaciona muito bem, é mais ou menos, a gente pode comparar com a vaca que subiu no telhado, né? A vaca que subiu no telhado é mais ou menos assim, ninguém sabe como ela chegou lá, mas todo mundo tem certeza que um dia ela vai cair, e cai. Tá? Ou seja, aquela pessoa que simplesmente subiu, cresceu na organização à base da boa conversa, à base do bom relacionamento, na base de estabelecer conexões importantes e alicerce sua carreira, mas não tem base, não tem fundamento, não tem o alicerce, como eu disse lá atrás. E tem uma parcelinha pequena também, que não vou nem entrar no mérito da questão, que são aqueles que são indicados, que não tem nem uma coisa nem outra, né? E que também, via de regra, tem vida curta na organização. O que eu posso dizer mais para vocês sobre esse tema? Eu posso dizer que nunca, não se iludam, não se iludam. A vida corporativa não é um lugar harmonioso. O mundo corporativo, o mundo que vocês transitam, não é um lugar de harmonia. E aqui vão alguns bons conselhos para isso, né? Que todos nós precisamos aprender antes de eu falar, e eu prometo que eu vou falar especificamente sobre as soft skills em nossas conversas futuras, mas alguns bons conselhos para que sejam praticados já, que são, o primeiro deles, conviver e trabalhar com quem não gosta. É muito fácil trabalhar com quem a gente gosta, com quem nós nos identificamos, com quem nós compartilhamos valores, com quem nós compartilhamos as mesmas opiniões. É fácil. O difícil é trabalhar com quem a gente não gosta. Cultivar bons relacionamentos é uma lição sempre importante, não só no trabalho, como também para a vida, né? Tem um livro maravilhoso chamado Nunca Almoce Sozinho, que fala que networking é uma coisa fundamental. É através do networking que nós alavancamos a nossa carreira, é através disso, e esse livro tem lições importantíssimas de networking. Outro conselho bastante importante é criar bases de sustentação na empresa. A base de sustentação não pode ser apenas o chefe, ou apenas uma pessoa, ou apenas um setor. Quando nós estamos numa organização, nós temos que criar várias bases de sustentação. Isso deve ser criado de uma maneira ética, de uma maneira séria e de uma maneira responsável, né? Outra dica interessante é evitar criar inimigos, evitar criar disputas desnecessárias, né? O que eu quero dizer com isso? Escolha as suas batalhas. Não entre em todas as batalhas. Escolha aquelas que realmente vale a pena lutar e que vocês terão um ganho com essas batalhas. Outra dica interessante, e isso a gente vai conversar também, isso vai ser tema de uma outra conversa, é desenvolver e praticar o senso de time, né? Ninguém faz nada sozinho, é impossível fazer as coisas sozinho. Então é ter o espírito de time, ter a humildade para aprender, ter a sabedoria para ensinar e ter esse espírito de time. Se nós fizermos uma relação com o futebol, a gente já viu aí grandes esquadrões constituídos por craques renomados que não chegaram a lugar nenhum, né? Não chegaram a lugar nenhum exatamente porque
era uma fogueira de vaidades e nenhum desses jogadores famosos e habilidosos conseguiam jogar para o time, jogavam para eles, né? Então, para terminar, eu só vou dizer o seguinte: e você? Como vai a sua carreira? Você já se sentiu excluído alguma vez em processos de promoção? E finalmente, você já avaliou como andam suas soft skills? Se você quiser saber mais sobre esse tema e temas correlatos e quiser conhecer o meu trabalho, visite o meu site, walterferrer.com.br, ou pelo WhatsApp através do número 55 11 99477 0553. Terei enorme prazer em atendê-lo. Até a próxima. Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Ferrer. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Ferrer. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.